Se você tem câncer ou conhece alguém que tem, eu aconselho assistir este vídeo até o final e garanto, você não vai se arrepender. Mas antes, vamos deixar claro que as evidências científicas atuais, sérias, não dizem de forma alguma que a mente cura o câncer. E mais crítico ainda, não dizem que a mente causa o câncer. Aquela ideia de que um tumor apareceu porque a pessoa guardou rancor ou teve falta de perdão, propagar isso é uma crueldade. É jogar uma culpa absurda em cima de um paciente que já está lidando, talvez, com o momento mais difícil da vida. A ciência que nós vamos desbravar aqui tem um nome enorme, que é psiconeuroendócrino-imunologia, a famosa PNEI. Ela estuda como a psique, o cérebro, os hormônios e o sistema imune funcionam como uma coisa só. O objetivo não é jogar a químio fora, é criar o que eles chamam de terreno biológico fértil. Pensa assim, não adianta a medicina entrar com a semente mais forte, o tratamento mais avançado do mundo, se o solo do organismo estiver completamente inflamado e hostil. Então, vamos começar pela fundação, a ideia de base número 1. Para entender esse terreno biológico, a gente tem que derrubar um mito histórico, o famoso erro de Descartes. Por séculos, a medicina ocidental adotou essa visão dele, que separava a mente do corpo. O corpo era visto como uma máquina mecânica e a emoção era algo etéreo, de outro plano. Tipo um mecânico consertando um carro. Deu problema no fígado, trata só o fígado como uma engrenagem solta. Só que a biologia moderna provou que essa parede entre corpo e mente simplesmente não existe. Imagine que o seu corpo é uma cidade gigante e super organizada. Cada célula é como um prédio com portas trancadas. Para entrar nesses prédios e dar ordens, como sinta alegria, diga a essa ferida para cicatrizar, ou diga ao estômago para digerir, os mensageiros precisam usar uma chave específica para abrir a fechadura da porta. Na ciência, essas fechaduras nas portas das células são chamadas de receptores, e as chaves são os neuropeptídeos, as famosas moléculas da emoção. Foi estudando essas fechaduras que a brilhante neurocientista Kenda Sipert se deparou com um verdadeiro mistério de detetive. A medicina já sabia de um fato curioso. A morfina, uma droga pesada extraída de uma flor chamada papoula, é excelente para cortar a dor. Ela funciona porque age como uma chave que se encaixa perfeitamente em certas fechaduras ou receptores do cérebro humano, travando a sensação de dor. Mas foi aí que Kenda Sipert fez a pergunta de milhões de dólares, aquela que mudou a história da ciência. Espera aí, a papoula é uma planta que cresce em campos distantes? O cérebro humano evoluiu ao longo de milhões de anos, em cavernas e savanas. Por que diabos o cérebro humano teria evoluído para criar uma fechadura tão complexa e específica apenas para abrir com a chave de uma planta aleatória que nasce do outro lado do mundo? Pense assim, é como se você encontrasse uma tomada super específica e moderna embutida na parede da sua casa, mas o único aparelho no mundo que tem o plug compatível com ela é um liquidificador raro fabricado no século XVIII na Ásia. Não faz o menor sentido. A sua casa não foi construída para o liquidificador asiático. A evolução biológica não desperdiça energia. Ela não cria fechaduras complexas para plantas aleatórias. Portanto, a lógica de detetive de Kenda Sipert foi implacável. Se a fechadura existe no cérebro, mas não foi feita para a planta, ela só pode ter sido feita para uma chave nativa. Ou seja, o próprio corpo humano fabrica a sua própria chave original. A planta não é a dona da chave. Ela apenas teve a sorte de, por uma coincidência química da natureza, produzir uma substância que copia e imita a chave mestra que o nosso próprio corpo já fabricava. Seguindo essa pista, Kenda Sipert e sua equipe saíram em busca da chave original do corpo humano. E eles a encontraram. Eles descobriram as endorfinas e uma família de proteínas chamadas peptídeos. Eles provaram que não somos apenas ossos e músculos. Somos percorridos por uma rede de substâncias de informação. Essas chaves naturais viajam pelo corpo todo e, ao se encaixarem em suas fechaduras, controlam simultaneamente o nosso humor, as nossas emoções, a nossa imunidade e a nossa digestão. Resumo da ópera. A genialidade de Kenda Sipert foi inverter a lógica que todo mundo aceitava. O que achávamos? O cérebro criou uma fechadura. A droga, morfina, serve para abri-la. A verdade descoberta. O corpo cria sua própria chave
endorfinas, a droga, morfina, é apenas uma imitadora que acidentalmente cabe na mesma fechadura. A pergunta dela não serviu apenas para explicar como as drogas funcionam, mas para provar que nós somos a nossa própria farmácia. Nós produzimos as nossas próprias moléculas da emoção e da cura, todos os dias, dentro de nós. As endorfinas e encefalinas. Mas o pulo do gato da Candace Port, o que realmente destruiu o paradigma de Descartes, foi quando ela rastreou essas fechaduras, esses receptores, e ela achou no corpo inteiro. Estão na parede do estômago, no tecido do coração, nos pulmões e, o mais chocante de tudo, estão na superfície das células do sistema imunológico. Então, o cérebro não é aquele chefão intocável que fica lá em cima no crânio só mandando ordem para o resto do corpo. A comunicação é uma via de mão dupla o tempo inteiro. É mais parecido com uma rede social ou celular onde o corpo todo compartilha informação. São as representações físicas das emoções. Quando o indivíduo sente raiva crônica ou alegria, isso não é só um pensamento abstrato. São moléculas físicas viajando no sangue e encostando numa célula de defesa. E aí a gente entra no segundo ponto do nosso estudo, que são os conceitos centrais. Se uma emoção encosta fisicamente no sistema imune, como que uma notícia ruim ou um estresse contínuo afeta as defesas de quem tem câncer? Aí a gente precisa falar do eixo HPA, hipotálamo, hipófise ou pituitária e adrenal. É a sirene de alarme do nosso corpo. Evolutivamente, o corpo tem esse eixo para salvar a gente de perigos físicos, tipo fugir de um animal selvagem. O cérebro dispara cortisol no sangue para dar energia rápida. Até aí ótimo. O problema é a cronicidade, porque o cérebro não sabe a diferença entre um leão te atacando e um estado mental de não aceitação, um boleto vencendo sem fundos, medo do futuro ou um diagnóstico oncológico. Se a ameaça é constante na cabeça, o corpo vive inundado de cortisol. E o cortisol alto o tempo todo é tóxico. Muito tóxico. Neurologicamente, ele destrói conexões, destrói sinapses lá no córtex pré-frontal, que é a área do propósito, da vontade de viver. E imunologicamente, ele paralisa as células natural killers, que são matadoras de tumores, e são como as forças especiais do corpo, a elite da imunidade. Elas ficam patrulhando o sangue, acham células estranhas, tipo células tumorais no começo, grudam nelas e injetam toxinas para destruir a ameaça. Um trabalho de precisão absurdo. O banho de cortisol crônico age como uma camisa de força química. As natural killers param de atacar. E não é só o cortisol que desregula. Tem a história do nervo vago também. O Dr. Kevin J. Tracy, neurocirurgião e presidente dos Institutos Feinstein de Pesquisa Médica, descobriu o chamado reflexo inflamatório. Ele revelou que o nervo vago atua como um freio biológico no sistema imunológico, abrindo a porta para o tratamento de doenças autoimunes com dispositivos bioeletrônicos implantados, em vez de medicamentos para toda a vida. O nervo vago é uma rede de fibras nervosas que se estende do tronco cerebral aos órgãos de todo o corpo. Seu trabalho é regular as funções autonômicas, incluindo frequência cardíaca, digestão e respostas inflamatórias. Ele joga acetilcolina nos órgãos para dizer assim: olha, parem de produzir inflamação, a crise passou. É literalmente um extintor de incêndio do corpo. A acetilcolina é o principal neurotransmissor do sistema nervoso parasimpático, responsável por mediar a comunicação entre os neurônios. Ela desempenha um papel fundamental na regulação da frequência cardíaca, na contração muscular, na digestão e em processos cognitivos, como a memória, o aprendizado e a atenção. Mas o estresse crônico desliga esse freio que é o nervo vago. A hipervigilância corta a comunicação, o corpo inflama inteiro, e um corpo inflamado é o pior cenário possível para uma quimioterapia funcionar direito. Agora, vamos lembrar que o cérebro não funciona por pecinhas isoladas. Ele opera através de grandes redes neurais, redes sistêmicas. E a rede mais crítica nesse cenário é a rede de modo padrão, ou aquela que chamam de rádio interna. Quando a gente está lavando uma louça ou no ônibus, no tédio, o cérebro liga essa rádio.
O problema de um paciente oncológico é a programação dessa rádio. Geralmente ela toca em loop os piores cenários: luto, ressentimento, catástrofes. Para mudar a estação dessa rádio, entra outra estrutura, o SARA, o Sistema Ativador Reticular Ascendente. Imagine que o seu cérebro é um prédio corporativo gigante. O tronco encefálico é o térreo/portaria. O córtex cerebral é a cobertura, o escritório da diretoria, onde a consciência e o pensamento acontecem. O sistema ascendente é o elevador expresso que sai da portaria e sobe até a cobertura para avisar os diretores que há movimento no prédio, garantindo que eles fiquem acordados e trabalhando. O sistema descendente seria o elevador que desce da cobertura para o térreo, para dar ordens aos seguranças e funcionários, os músculos, sobre como se mover. Agora pensa nele como um algoritmo de rede social, tipo o algoritmo que filtra o que a gente vê no feed do seu celular. A gente recebe bilhões de estímulos por segundo. O SARA filtra o que chega na nossa consciência com base no que a gente mais repete. Se a pessoa rumina injustiça e dor o dia todo, o SARA só vai mostrar ameaças no mundo, alimentando o estresse. E se a repetição treina esse algoritmo e dita a inflamação, como que a gente reescreve isso na prática? Isso nos leva para a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se modificar, adaptar e criar novas conexões ao longo da vida. O neurocientista Eric Kandel provou que o aprendizado e a memória alteram a força das sinapses através de mecanismos moleculares. Kandel revolucionou esse campo da ciência utilizando uma lesma do mar, que por ter um sistema nervoso simples, facilitou o mapeamento de como o cérebro armazena memórias de curto e longo prazo. Ele demonstrou que a repetição de estímulos altera a estrutura física e a eficiência das conexões entre os neurônios. Suas descobertas biológicas e moleculares provaram que a terapia e as experiências diárias podem mudar fisicamente o cérebro. Ele provou que aprender é criar memória de longo prazo. Por exemplo, se o paciente vai numa palestra e ouve falar de aceitação, ele cria uma memória de curto prazo. Uma proteína leve é gerada no cérebro e logo desaparece. O algoritmo não muda. A pessoa sai da palestra animada e no dia seguinte já está estressada de novo. Para ver neuroplasticidade real, a informação tem que virar memória de longo prazo, com novas sinapses. Aí você pode se perguntar, mandar um paciente oncológico ter tipo gratidão ou humildade não soa muito como positividade tóxica? Aquele papo esotérico de sorria e se cure? Não é bem assim. Na psiconeuroendócrino-imunologia, humildade e aceitação não são conceitos religiosos ou morais, mas sim agrupamentos de informações que formam estruturas biológicas reais no cérebro. A verdadeira aceitação, por exemplo, não é passividade, é parar de brigar contra uma realidade que já aconteceu. Quando a mente para de tratar o presente como um erro, a hipervigilância da amígdala despenca na hora. A gratidão é treinamento de SARA, ou seja, é forçar mecanicamente o algoritmo a procurar o que está funcionando no corpo e na vida, em vez de focar só na queixa, porque a queixa contínua é o maior gatilho para produzir cortisol. E tem alguns passos práticos para mudar essa estrutura. Envolve atenção plena, experiência, reflexão intencional, que não é deixar tudo solto no tédio. Mas os passos mais poderosos são físicos. A escrita à mão, por exemplo, porque digitar exige o mesmo movimento genérico para qualquer letra. Escrever à mão força a coordenação motora fina, tato, visão. O córtex sensório-motor avisa o hipocampo que aquilo é vital, gravando a via neural com muito mais força. Além disso, o cérebro prioriza o som da própria voz acima de tudo. Quando a pessoa lê em voz alta um novo padrão de pensamento, ela cria um loop duplo. Ela gera o som e processa de volta pelo ouvido. A repetição disso cimenta um novo cabeamento físico. A voz do dono tem mais peso no próprio cérebro. Mas existem algumas armadilhas e perigos ocultos da rotina. Houve o estudo clássico com os ratinhos na década de 70, onde os pesquisadores deram para os ratinhos água com sacarina, bem doce, junto com uma droga que derrubava a imunidade. Aí, depois de um tempo de condicionamento, eles tiraram a droga e deram só água doce. E o que aconteceu é a prova definitiva da psiconeuroendócrino-imunologia. Só de sentir o gosto doce, o corpo dos ratinhos aprendeu e desligou as defesas imunes sozinho. O sistema imunológico foi condicionado, igual se condiciona um cachorro a salivar.
É uma resposta neurológica pura e direta. Isso mostra o poder das informações que a gente consome. Mas tem outro condicionamento sutil e perigoso que é a parte dos ganhos secundários. É doloroso falar sobre isso, mas é real. Às vezes, o paciente tem um ganho secundário com a doença, que é receber carinho, atenção e ausência de cobranças. E inconscientemente ele resiste à melhora para não perder isso. E piora com o ganho terciário, que é o do familiar cuidador. Esse ganho é uma armadilha. O cuidador veste a capa de herói sofredor. A validação dele vem de cuidar. E aí, de forma completamente cega e inconsciente, ele passa a precisar da doença do paciente para manter esse status heróico, o que resulta na perda de autonomia do paciente. O familiar não deixa ele fazer mais nada. A pessoa quer varrer a casa, arrumar o cabelo, e o familiar fala para ela deitar e não fazer nada. Se você priva o paciente de ser útil, você destrói a identidade dele. E a inércia forçada traz o tédio, que liga a rádio catastrófica, que gera cortisol. É tudo interligado. A utilidade mantém o córtex pré-frontal pulsando. Inclusive, a leitura entra aí como uma necessidade também. O ser humano não nasceu com uma área do cérebro para ler. A gente recicla neurônios visuais e de linguagem para conseguir. E o esforço denso da leitura gera glutamato, que combate a depressão e é o neurotransmissor excitatório mais importante contra o embotamento da depressão clínica. Então, o que tudo isso significa quando a gente olha de cima? A mente e o corpo são um único terreno biológico. O erro de Descartes ficou para trás. O nervo vago e o cortisol são pontes físicas entre o que a gente pensa e o quão forte o nosso sistema imune ataca. E a gente não cura magicamente sorrindo, mas treinando redes neurais de verdade para criar um ambiente onde o tratamento médico funcione. Viktor Frankl, que sobreviveu a vários campos de concentração nazistas, dizia que diante de uma tragédia, um diagnóstico pesado, a pior armadilha neurológica é perguntar: por que comigo? Porque isso joga o cérebro no retrovisor. A pessoa fica procurando culpados, buscando o que ela fez de errado. Gera rancor e ativa o eixo do estresse no máximo. A grande mudança de paradigma e a pergunta que deve guiar todo esse estudo e aplicação não é o porquê, mas sim para que estou passando por isso. É uma mudança sutil, mas que altera tudo. Tira o indivíduo da vitimização passiva e liga os holofotes do córtex pré-frontal. Desperta o propósito. A pessoa busca utilidade, seja para ser um testemunho para a família, seja para aprender algo. O para que aciona o desejo biológico mais instintivo de viver. É literalmente pegar o significado da vida e transformar numa resiliência biológica palpável e que pode ser construída dia a dia, treinando esse algoritmo interno. É um mergulho que muda a forma como a gente enxerga o nosso próprio corpo. E eu acho que a gente pode encerrar essa análise profunda deixando uma provocação para todo mundo investigar na própria rotina. Se a regra de ouro da neuroplasticidade é que o cérebro muda fisicamente para ficar melhor naquilo que a gente mais repete, e sabendo dos pensamentos estão esculpindo a nossa imunidade agora mesmo, fica a pergunta: qual é a música que a rádio interna da mente está tocando neste exato segundo? Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas nesse vídeo, a técnica de sincronização bioenergética também pode te ajudar muito nisso. É uma terapia simples, rápida, não invasiva e sem uso de fármacos, e que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para saber mais sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo. E descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental, para você, para sua família e até mesmo para sua empresa.